Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 4 de Tiago. Na última aula, no capítulo 3, foi falado um pouco sobre o poder da língua, né? E que a língua ela tem o poder tanto de ser uma bênção, tanto tem o poder de curar, de edificar, de transformar a vida das pessoas, como a língua também tem o poder de destruir. Como a língua tem o poder de acabar com a vida de algumas pessoas e quão perigosa e poderosa a língua é. E nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Falamos também, eu creio que o pastor Leno entrou um pouco sobre o uso da sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do céu e a sabedoria mundana. E agora nós vamos continuar a nossa exposição no capítulo 4. Vamos lá então, gente, capítulo 4 da carta de Tiago. E agora ele vai tratar um pouco de conflitos que estavam acontecendo ali dentro. E ele vai falar como o mundanismo, como o pecado, como as nossas paixões podem atrapalhar a nossa vida espiritual. Vamos lá? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados e para gastar em seus próprios prazeres. Vamos parar por aqui, antes da gente continuar a leitura. Tiago começa o texto abordando conflitos e guerras que estavam acontecendo no meio da comunidade cristã. Problemas internos, né? Discussões, contendas, guerras, divisões. E Tiago ele vai dizer, olha, da onde que vem todas essas contendas que existem dentro da igreja, que existem dentro de vocês? No último capítulo ele já falou um pouco do conflito que existia dentro da igreja e do perigo que a língua pode ser para causar conflitos dentro da igreja. E ele disse sobre o perigo de usar a língua. E no capítulo passado ele também falou sobre os líderes, porque existiam muitos experts naquele tempo, aquelas pessoas, eu quero liderar, muitas pessoas que buscavam posição de liderança ali na igreja, mas não tinham uma vida, não tinham uma fé prática, não tinham uma vida de testemunho, eles não tinham humildade, não tinham condições de exercer a liderança, e Tiago vai dizer, inclusive, não sejam muitos de vocês líderes. O que Tiago está falando não é que ele não quer que as pessoas sejam líderes, é porque naquele contexto existiam muitas pessoas que buscavam posição de liderança. Só que buscavam posição de liderança por cobiça, por soberba e por motivos errados, simplesmente por querer aquela posição e querer reconhecimento. Então ele falou dos líderes e agora ele vai continuar falando das contendas, dos problemas que estão acontecendo dentro da igreja. E ele diz, olha, de onde que vêm esses problemas? De onde que vêm as contendas que existem dentro de vocês? E ele vai trazer a resposta no próprio texto. E é muito interessante que ele vai dizer, olha, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? É interessante, porque Tiago vai dizer que todo o conflito que existe no mundo, todo o conflito que existe entre as pessoas, a causa é as paixões do nosso coração. A causa de qualquer conflito são as paixões e os desejos do nosso coração. É a soberba no nosso coração. É o desejo que nós temos por coisas, é o desejo excessivo que nós temos por coisas ou pessoas, ou pela nossa própria felicidade, pela nossa própria satisfação, para que a gente possa satisfazer os nossos próprios desejos, e isso gera conflito, porque se eu estou preocupado em querer o que eu desejo, o que eu quero, eu vou passar por cima das pessoas, ou eu vou entrar em conflito com as pessoas, eu não vou conseguir ser humilde, eu não vou conseguir ouvir as pessoas, porque o que eu quero são os meus próprios desejos, as minhas próprias paixões. Tiago vai dizer então, com todo o conflito que existe dentro da igreja, é por causa dos prazeres dos corações de vocês, da cobiça que existe dentro do coração, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. A nossa natureza ela é pecaminosa. Nós somos salvos pela graça, Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, mas se tem uma coisa que nós lutaremos até o fim da nossa vida, é a nossa natureza pecaminosa. O nosso coração é ruim. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de querer buscar outros prazeres. O nosso pecado original, o desejo do nosso coração sempre é de dizer, Deus, eu não preciso de você, eu dou conta de viver a minha vida sozinho. Eu vou pegar no volante da minha vida, eu vou controlar a minha vida sozinho. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o nosso anseio, é isso que está guerreando dentro de nós com uma palavra que ele usa.
que vivem, não conseguem obter. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem por que não pedem. Paixões que guerreiam dentro de vocês. Esse guerreiam dentro de vocês é que ele está dizendo que dentro do nosso coração existem duas naturezas. Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas também. Que dentro do nosso coração existe o nosso coração caído. O pecado original. Porque desde o pecado original, desde que a raça humana pecou, desde que nós pecamos, o nosso coração é mau. O nosso coração deseja viver sem Deus. Esse é o nosso pecado, gente. Qual era o pecado original, o fruto proibido, né? Que não era simplesmente um fruto. Inclusive, eu lembrei de uma piada ruim. Lembrei de uma piada. Qual era o fruto proibido? Era o coco, porque Eva tomou e comeu. Né? Tomou e comeu. Desculpa, gente, foi inevitável. Mas o pecado original, o fruto proibido, a tentação de Satanás, quem lembra qual foi a tentação da serpente? Se você comer desse fruto, serás como Deus. Serás como Deus. Aí está o nosso pecado. O pecado original, o pecado, a paixão do nosso coração que dá origem a todas as outras ações pecaminosas. Todas as outras ações pecaminosas, seja o orgulho, seja o ódio, seja a inveja, seja qualquer ação pecaminosa. A fonte de tudo isso é no nosso desejo de ser Deus. É no nosso desejo de ser como Deus. De dizer para Deus, eu não preciso de você, eu tenho o controle da minha vida. Eu posso ter o domínio de mim mesmo. Eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o nosso pecado original. E desde o pecado de Adão e Eva, isso nos persegue. E essa natureza está em nós. É isso que habita em nós. A nossa natureza pecaminosa. Enquanto isso, guerreia no nosso coração a graça de Deus. Guerreia no nosso coração o desejo, o anseio por Deus. Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas, dessas duas naturezas que habitam em nós, que gera a natureza da carne, as obras da carne e as obras do Espírito, que ele diz lá em Gálatas no capítulo 5, que inclusive eu quero fazer uma exposição de Gálatas no nosso próximo semestre. E essa natureza luta dentro de nós. Nós ainda mantemos a nossa natureza caída, a nossa inclinação. E isso é um perigo, porque os prazeres que nós temos, essa busca por prazer, essa cobiça que nós temos por prazeres, é o que gera todos os conflitos que existem dentro da igreja. Ou não só dentro da igreja, é o que gera todos os conflitos que existem no mundo, na família, dentro de casa. A raiz de todo o problema, gente, não é culpa do outro. É culpa do nosso próprio coração. A raiz de todos os problemas. Por causa dos nossos próprios desejos. Por causa dos nossos próprios desejos. E é interessante que ele fala, olha, de onde vem guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Paixões ou prazeres. Interessante que Tiago não está falando aqui de coisa ruim. Ele está falando aqui de coisa boa, coisa que dá prazer. Porque na prática, gente, de verdade, ninguém aqui deseja coisa ruim. Você deseja ser um pecador? Não, eu desejo ser invejoso, meu desejo é ser orgulhoso, a gente não deseja essas coisas, né? A gente deseja coisas boas. Esse é o problema. O problema não é exatamente a gente desejar coisas ruins. O problema é a nossa paixão exagerada por coisas boas. São o que o Tim Keller vai chamar dos nossos super desejos. Coisas boas da vida que não necessariamente são pecado, como, por exemplo, o amor romântico. Isso foi algo estabelecido por Deus, isso não é errado. O dinheiro não é pecado em si. Né? Uma pessoa ser influente ou ter sucesso, isso não é errado em si. Agora, quando nós colocamos a nossa esperança de significado e de satisfação nessas coisas, e quando nós passamos a desejar essas coisas como esperança de vida, eu vou ser feliz se eu conseguir casar, eu vou ser feliz se eu encontrar alguém, eu vou ser feliz se eu for promovido, a minha vida vai resolver se eu conseguir aquela promoção, todos os problemas vão sumir se eu conseguir ter poder nessa situação, se eu for promovido no meu trabalho. Quando nós começamos a colocar os nossos desejos, os nossos anseios nesses prazeres, aí eles se tornam ídolos no nosso coração, eles se tornam falsos deuses. Eles se tornam falsos deuses. Porque nós começamos a desejar mais essas coisas do que a Deus.
Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, de como essas coisas atrapalham a nossa vida de oração. Porque ao invés de ter comunhão com Deus, a gente vai diante de Deus para pedir pelo nosso ídolo do que para falar com Deus. A gente só pede, me dá, porque eu quero. A nossa cobiça se torna tão grande que isso começa a gerar o problema de relacionamento, porque eu só estou interessado nos meus desejos, nas minhas paixões. Não necessariamente são paixões ruins. Claro que aqui também está as paixões ruins, como libertinagem, orgias e etc. Claro que essas coisas fazem parte. Mas isso nada mais é do que consequência do meu super desejo por coisas boas. Está dando para entender? Porque se eu tenho um desejo excessivo por um parceiro romântico ou por satisfazer os meus desejos sexuais, porque o desejo sexual não é algo ruim em si mesmo. Foi criado por Deus para ser bom. Foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Mas se eu coloco a minha expectativa de que eu vou ficar bem, de que eu vou ter significado na minha vida, no meu desejo sexual, isso nunca vai me satisfazer. Eu sempre vou viver inseguro, eu sempre vou viver insatisfeito, eu sempre vou viver desejando mais. O que, consequentemente, vai levar a orgias Ei, meu Deus, fugiu a palavra agora. A uma vida depravada. Ele não está falando exatamente só da vida depravada. O problema está na raiz dos nossos desejos. O problema está na nossa paixão. E aí, é muito interessante, porque ele vai continuar, né? Ele fala da onde que vêm as contendas, da onde que vêm os problemas. Vem das nossas paixões. Vem dos nossos super desejos. Vem em nós colocarmos a nossa esperança de significado de vida em outras coisas que não a Deus. É daí que vêm os conflitos. Meu irmão, onde nós estamos colocando a nossa expectativa? Onde nós estamos colocando a expectativa de que eu vou ser feliz? Isso pode acontecer dentro da igreja. Isso pode acontecer na nossa caminhada cristã, porque a gente fala que ama Deus, a gente fala que ama Jesus, a gente vem na igreja, mas na prática, eu estou ansioso por aquela promoção, porque se eu for promovido, aí vai resolver os problemas. Eu estou aqui na igreja domingo levantando a mão e adorando, mas meu coração está angustiado porque, na verdade, eu queria um namoro, porque quando eu começar a namorar, meus problemas vão se resolver. Eu estou na igreja de joelho ali orando, mas o dia que eu conseguir aquele carro, aí as coisas vão melhorar na minha vida. Apesar de nós estarmos dentro da igreja, nós ainda estamos colocando a nossa expectativa de satisfação em outras coisas. Isso são ídolos. Isso são ídolos. E o ídolo, ele nada mais é do que alguém que nos escraviza, promete tudo e não cumpre. Nós nos tornamos escravos do ídolo, porque nós nunca estamos satisfeitos com ele, com aquilo que ele nos dá, e nós nunca estamos satisfeitos. E aí que ele vai falar um pouco das consequências desses desejos do nosso coração. Quais são as consequências das nossas paixões? Quais são as consequências dos nossos super desejos por coisas boas, ou por aquelas coisas que nós tornamos como ídolos na nossa vida? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam a inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Olha que interessante. Não conseguem obter o que desejam. Por que ele diz isso, que a gente não consegue obter o que deseja? Porque sempre que a gente colocar a nossa expectativa nas nossas paixões, por outras coisas que não a Deus, nós viveremos eternamente insatisfeitos. Eternamente insatisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos. O C.S. Lewis ele fala sobre isso, que não existe nada no mundo capaz de satisfazer o anseio do nosso coração. Isso só pode significar uma coisa, que a gente não foi criado para esse mundo. Que a gente não foi feito para cá. Tem uma música, eu esqueci agora o autor. Não é essa não. Também, mas eu esqueci uma música. Qual é o autor da música, que fala, o nome da música é Só Isso, que conta a história de uma moça que ela tinha, o sonho dela era conhecer o circo. A letra da música conta essa história. O sonho dela era conhecer o circo. Um dia os pais dela levaram ela no melhor ciclo, no maior espetáculo da Terra. E enquanto ela estava assistindo o maior espetáculo da Terra, o sentimento do coração dela era, mas é só isso? O circo é isso? Eu esperava mais. Eu esperava mais do circo. Então ela disse que ficou frustrada com o circo. Aí a letra da música diz que um dia ela conheceu o homem mais maravilhoso do mundo.
E ela se entregou nas mãos do homem mais maravilhoso do mundo, mas um dia esse homem mais maravilhoso do mundo a deixou e a abandonou. Aí ela diz na letra da música, o amor é só isso? Eu tinha colocado as minhas expectativas, eu esperava mais. É isso o amor? E o resumo da música é isso? É só isso? A vida é isso? Se a vida é isso, então vamos comer e beber, porque é só isso que tem para fazer. É muito interessante porque a música relata e retrata, muitas vezes, o sentimento que nós vivemos no dia a dia. A gente busca e colocamos a nossa esperança nas nossas paixões, na nossa cobiça, naquilo que nós desejamos, e nós estamos eternamente insatisfeitos. A gente chega no final do ano com aquele sentimento, poxa, foi só isso, eu esperava mais. Né? A gente tem a expectativa de começar um relacionamento, aí começa o relacionamento, é só isso? Eu esperava mais, então agora eu preciso noivar. Aí fica noivo, mas é só isso? Não, eu esperava mais, então agora eu preciso casar. Aí casa, é só isso? Pô, eu esperava mais, então agora eu preciso comprar uma casa, ou ter filho, né? E a gente nunca está satisfeito, nunca estamos satisfeitos, nunca estamos satisfeitos. Nós vivemos correndo, correr numa esteira. Esteira é quando a gente corre e fica parado, né? No mesmo lugar. A gente corre eternamente numa esteira de insatisfação. Porque nós colocamos os nossos anseios e os nossos desejos nessas coisas. Coisas ou pessoas. Pode ser um amor romântico, o sucesso, o poder, o dinheiro, a cobiça, qualquer coisa que tome o nosso coração. Que tome o nosso coração. Existe algo na sua vida que você tem desejado mais do que a Deus? Ah, não, nunca. Vamos responder. Antes de responder com pressa, vamos sondar o nosso próprio coração. Existe algo na sua vida hoje que, se você perdesse, você entraria em desespero? Ou existe algo que você, quando está indo até orar, 90% da sua oração é só você pedindo para essas coisas? A consequência das nossas paixões, a consequência dos nossos desejos, é que nós cobiçamos e nunca temos. É o que o texto diz, né? Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, vocês fazem de tudo para conseguir aquilo que vocês têm, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, porque quando a gente se entrega a essas paixões, nada mais importa, a gente só quer conseguir essas paixões, a gente sacrifica a nossa família, sacrifica relacionamentos, a gente sacrifica tudo que está ao nosso redor para conseguir aquilo que nós desejamos. E ele vai dizer, aí ele vai dizer uma outra consequência das nossas paixões, dos nossos desejos. E uma das consequências, que talvez seja uma das consequências mais perigosas das nossas paixões, dos desejos do nosso coração, ela acaba e atrapalha com a nossa vida espiritual. Destrói a nossa vida de oração. Acho que eu tinha colocado isso no slide aqui, deixa eu ver. Ué, acabou a bateria? Passa aí para mim, Thaís. Ah, tá. De onde vêm as contendas? Das paixões do nosso coração. Ela gera guerras em contendas, insatisfação eterna e gera barreiras na nossa vida de oração. Porque quando nós buscamos os desejos do nosso próprio coração, isso atrapalha a nossa vida de oração. E Tiago vai dizer, vocês têm porque não pedem, que ele vai dizer que quando nós estamos desejando todas essas coisas, quando nós estamos cedemos às paixões do nosso coração, nós não temos nenhuma vida de oração, ele vai falar, vocês não pedem, e quando nós oramos, e quando vocês pedem, vocês não recebem porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O que Tiago está dizendo aqui é que as nossas paixões, a nossa cobiça por essas coisas, atrapalha inclusive o nosso relacionamento com Deus. Acaba com o nosso relacionamento com Deus. Ou a gente nem tem relacionamento com Deus, nem ora, porque a gente está mais preocupado em satisfazer os desejos do nosso coração. Não precisa responder porque eu não quero constranger ninguém. Quanto tempo você teve de relacionamento com Deus essa semana, ao invés de ficar preocupado com as coisas que você tinha que resolver durante a semana? Esse é um sinal de que a gente está mais preocupado em satisfazer os nossos desejos do que ter vida com Deus. Então, as paixões do nosso coração, os anseios do nosso coração, eles destroem a nossa vida de relacionamento com Deus. Ou a gente nem ora, e quando ora errado. E quando ora errado. Na verdade, é possível ter uma vida de oração sem nenhum relacionamento com Deus. Sabiam disso? É possível ter uma vida de oração sem nenhum relacionamento com Deus.
Porque, na verdade, a nossa vida de oração se resume em pedir por motivos errados para gastar em nossos próprios prazeres. A gente vai diante de Deus pedindo para Deus ser um mordomo para satisfazer os nossos prazeres. Na verdade, a gente vai diante de Deus pedindo para Deus nos entregar o falso Deus que nós queremos. É isso que a gente faz na prática, no dia a dia. A gente se ajoelha diante de Deus, Deus, me dá o meu falso Deus. É isso que a gente faz. Porque as nossas orações se resumem em me dá, eu quero, eu preciso. Eu anseio por essas coisas. Se eu não tiver essas coisas, a minha vida não tem significado. Então, os prazeres do nosso coração atrapalham e acabam com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa vida de oração. Porque ao invés de ter um relacionamento de intimidade com Deus, nós estamos pedindo para satisfazer os nossos próprios desejos. Enquanto o próprio Jesus é a fonte de todos os nossos desejos. É o lugar onde nós poderíamos encontrar a verdadeira vida. Onde nós podemos nos satisfazer completamente. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo há um tempo atrás, que eu estava com alguns problemas que eu queria muito resolver. Estava me angustiando as situações. E eu estava pedindo todo dia em oração para Deus me ajudar a resolver aqueles problemas. Me ajuda, Deus, a resolver esses problemas. Faz. E eu estava todo... Gente, eu poderia dizer que eu estava tendo uma vida de oração, porque eu estava ali todo dia, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, até que o Espírito Santo constrangeu o meu coração. E o Espírito Santo me disse exatamente assim, eu estou com saudade de você. Mas eu estava orando todo dia. Mas o Espírito Santo ainda assim me constrangeu e disse, eu estou com saudades de você. Porque esse é o problema quando nós buscamos pelas paixões do nosso coração. Nós buscamos as paixões do nosso coração e não um relacionamento com Deus. Nós passamos mais tempo tendo orações egoístas, pedindo pelo meu carro, meu emprego, eu. São os desejos do meu coração. Enquanto o convite de Jesus é, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os farei descansar. O convite de Jesus é para que a gente possa descansar na presença dele e ter tempo com Deus, de comunhão com Deus. Que os nossos momentos de oração possam ser momentos de sair louvores dos nossos lábios. Que os nossos momentos de oração sejam momentos de clamar, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De interceder pela vida das outras pessoas e não só pela nossa própria vida. A oração que Jesus nos ensinou foi essa, venha o teu reino. Ele começa a oração com louvor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós precisamos ter tempo de louvor e adoração em nossas orações. De nos deleitarmos na presença de Deus, de buscarmos conhecê-lo, de amá-lo. É isso que nós precisamos buscar em nossas vidas de oração. E ele clama, venha o teu reino, venha a tua vontade sobre a minha vida e não a minha própria vontade, não os meus próprios desejos. E depois ele vai dizer, o pão nosso, não é o meu pão, as minhas vontades, o pão nosso. Nós também devemos viver em oração pela comunidade, pelas pessoas e interceder pelos outros. As nossas orações precisam ser menos egoístas. Na verdade, a gente precisa parar de ter esse tipo de oração e começar a ver relacionamento com Deus. O problema é que os desejos do nosso coração, que têm causado todos os conflitos e todas as intrigas, têm nos afastado de uma vida de oração com Deus. A gente não consegue ter intimidade com Deus. E a gente não consegue... Sabe por que muitos de nós não temos prazer na oração? Talvez... Tem alguém aqui que não tem prazer em orar, não consegue ter prazer em orar. É tão difícil ter uma vida de oração porque eu não consigo sentir prazer na oração. Eu desconfio que um dos motivos por que você não consegue sentir prazer na oração é porque você não está tendo um relacionamento com Deus, você só está indo diante de Deus pedindo para Deus satisfazer os seus próprios desejos. Isso não é relacionamento. Você já experimentou conversar com um manequim? Eu espero que não. Se você está em sã consciência... Eu espero que você não tenha tentado conversar com um manequim. Mas eu imagino que se você for tentar conversar com um manequim, você vai se decepcionar muito rápido. Ou você vai se frustrar muito rápido. Pelo menos se você tiver são, né? Insanidade mental. Porque é só você falando e não existe relacionamento. Não existe resposta. Jesus Cristo morreu numa cruz. Ele abriu mão de toda a sua glória para que pudesse ter acesso a nós. Em Jesus nós temos disponibilidade de viver um relacionamento de amor, um relacionamento onde as duas partes abrem mão. Nós abrimos mão dos nossos próprios desejos e Jesus abriu mão da sua própria vida.
Porque relacionamento de namoro, relacionamento de amor, relacionamento de casamento só funciona se os dois abrirem mão de alguma parte, não é verdade? Se os dois estiverem dispostos a abrir mão em alguma coisa, a servir um ao outro. E Jesus abriu mão da sua própria vida para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Ele deseja um relacionamento com a gente. Que a nossa busca não seja só pelos nossos próprios prazeres e desejos do nosso coração. Desejos do nosso coração. Pedem por motivos perversos. E aí, Tiago ele vai dizer um pouco por que Deus não recebe esse tipo de oração? Por que Deus não se relaciona conosco quando nós estamos buscando os desejos do nosso próprio coração? E Tiago vai usar uma palavra interessante aqui, ó, adúlteros. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Ele começa esse versículo falando adúlteros. Gente, olha que forte. O que Tiago está dizendo é o seguinte: Jesus Cristo morreu numa cruz para estabelecer um relacionamento de casamento com você. Jesus Cristo se casou com a sua igreja. Ele tem um relacionamento de amor profundo, de intimidade conosco. Nós estamos casados com Cristo, mas ao invés de desejar estar com o noivo, ao invés de desejar estar com o nosso amado, nós desejamos outras coisas. E se nós desejamos outras coisas ao invés de estar com o nosso amado, o que isso é? Adultério. E Tiago diz que quando nós colocamos a nossa paixão, as nossas expectativas, os nossos anseios em outra coisa que não Jesus, nós estamos cometendo adultério. Gente, adúlteros. Olha que pesado, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Além de a gente estar adulterando, a gente está adulterando com o inimigo de Deus, né? Imagina só alguém casado, uma pessoa casada que descobre que seu marido ou sua esposa está traindo ele, cometendo adultério. Não só traindo, mas com inimigo ainda, com aquele cara que era inimigo. Tiago vai falando, vocês não só estão cometendo adultério, mas vocês estão fazendo isso com o inimigo de Deus, que são as paixões do mundo, os desejos do mundo. Isso nunca satisfaz os nossos corações. Isso nunca vai satisfazer os nossos corações. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Quando a gente deseja mais essas coisas, nós nos tornamos inimigos de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz, o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Esse texto é interessante. Alguém pode pegar um copo d'água para mim, por favor? Obrigado. Esse versículo é interessante, porque existem algumas interpretações possíveis. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, nesse versículo, primeiro que Tiago fala, ó, assim como diz as Escrituras, quando ele fala de Escritura aqui, provavelmente ele está falando de algum texto do Antigo Testamento. Porque na época que o Novo Testamento foi escrito, a Bíblia que existia era o Antigo Testamento. Então ele está falando das Escrituras aqui, algum texto do Antigo Testamento. O problema é que não tem nenhum texto no nosso Antigo Testamento, iptis literis, né? Desse jeito, o Espírito que faz habitar em nós tem fortes ciúmes, desse jeito não tem nenhum texto no Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus ele é ciumento, que Deus é zeloso. Ciumento não no sentido ruim da palavra, mas ele é zeloso. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer exclusividade nossa. Então poderia ser isso. Uma das interpretações... Então eu engasgo, né? Eu falo rápido demais. E aí eu vou me confundindo. Uma das interpretações para esse versículo seria essa de que Deus tem ciúmes de nós. Mas se é isso que Tiago está falando... O problema vem no próximo versículo 6, que aí não faria muito sentido. Deus tem ciúmes de nós, mas Ele nos concede graça maior. Como assim? Ele está meio que se contradizendo? Quer dizer que é ruim Deus ter ciúmes de nós? Não faz muito sentido. Mas uma outra interpretação possível, inclusive o Nicodemos falou um pouco disso também. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Uma outra interpretação possível é que esse Espírito que está falando aqui, que o Espírito que Ele fez habitar em nós, talvez não seja o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas talvez Tiago esteja falando aqui daquele Espírito do fôlego de vida lá do Éden, de quando Deus soprou vida em nós, do nosso Espírito, da nossa alma, do Espírito que habita em nós. Então ele vai falar que
E esse forte ciúmes, essas palavras ciúmes, poderiam estar relacionadas também com desejo, com paixões. Então, há uma interpretação possível que Tiago estaria falando do espírito, desse nosso espírito, dessa nossa vida carnal, deseja essas coisas ruins. Tem desejo pelas paixões pecaminosas, tem desejos pelos prazeres mundanos. Essa é uma das interpretações possíveis. Porque aí o versículo 6 faria mais sentido. Que ele faria, mas, ou seja, a nossa natureza caída deseja pelas coisas do mundo. A nossa natureza caída deseja pelas paixões pecaminosas. Mas ele nos concede graça maior. Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Aí Tiago vai dizendo que o segredo para que nós possamos vencer essas paixões que existem no nosso coração é a graça de Deus. É a graça de Deus. Agostinho, que foi um dos grandes teólogos da igreja primitiva, Santo Agostinho, ele diz que inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Deus. Só quando nós encontramos com a graça de Cristo, que nos salvou e nos libertou de todo o nosso pecado, e quando nós descobrimos a preciosidade de Jesus na cruz, ele se torna o nosso bem mais valioso. E quando Jesus se torna o nosso bem mais valioso, nós conseguimos descansar em Jesus, até a tal ponto que as outras paixões se tornem menores. O problema não é desejar as coisas boas, as coisas do mundo, porque tem muitas coisas do mundo que são boas. Paixão, dinheiro, sucesso, são coisas que não são ruins em si mesmas. O problema não é o desejo por essas coisas. O problema é quando nós desejamos excessivamente essas coisas e temos a paixão, a cobiça por essas coisas. O problema é que os nossos amores eles estão desordenados, eles estão desarranjados. Nós amamos mais outras coisas do que a Jesus. A solução para que nós possamos vencer esse tipo de problema, e o problema do nosso pecado, a solução para o nosso pecado é de nós começarmos e colocarmos os amores nos seus devidos lugares. E amarmos a Deus e a Jesus e conhecermos a graça de Deus acima de tudo, até que Jesus se torne o nosso bem mais precioso, o nosso maior tesouro, o nosso maior amor, e as outras paixões se submetem a Cristo. As outras paixões se vão para o lugar correto. E aí elas não estão mais desorganizadas. E quando Cristo está acima de tudo, e meu amor por Jesus está acima de tudo, o amor romântico se torna algo bom na minha vida porque ele está submisso a Cristo. O dinheiro se torna algo bom na minha vida porque ele está submisso a Cristo. O poder, o sucesso ou qualquer outra coisa se torna bom na minha vida porque ele está submisso a Cristo. Graças a Deus pela graça de Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, nós somos capazes de colocar os nossos maiores amores acima dele. Porque o amor por Jesus acima de tudo é o que derruba os ídolos do nosso coração. Uma das parábolas que eu mais gosto de Jesus é também uma das menores parábolas de Jesus. Quando ele diz lá em Mateus que o reino de Deus é como um tesouro, um homem que encontrou um tesouro escondido. Quando ele encontrou um tesouro que estava escondido, ele foi, vendeu tudo que tinha para poder ficar com aquele tesouro. Essa é uma das parábolas que eu mais gosto, porque ele diz que o reino de Deus, quando nós encontramos com Jesus, nós descobrimos que Jesus é tão valioso, é tão precioso, é tão incrível, é tão sublime, é tão doce, que eu sou capaz de abrir mão de tudo que eu tinha para ficar só com ele. Porque ele se torna o ser mais desejável da minha vida. É isso que nós precisamos buscar. E aí então ele vai trazer algumas exortações práticas de como nós podemos vencer esses desejos do nosso coração. Ele vai trazer algumas exortações práticas, que são muito boas e muito interessantes. Ele vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Ele traz aqui algumas orientações práticas de como nós podemos vencer os desejos da nossa carne. Primeira dela, sujeitai-vos a Deus, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Coloquem Deus como Senhor da sua vida. Coloquem Deus como soberano, como rei, como aquele que manda, como aquele que é dono. Submeter é exatamente de se colocar a submissão de Deus. Deus, o Senhor tem domínio da minha vida, o Senhor tem controle da minha vida. Eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor, é o Senhor que manda.
Ele vai dizer, resistam ao diabo. Interessante, porque aqui, do jeito que ele colocou aqui, parece simples, né? Resiste o diabo. E na prática, meus irmãos, na prática, quando a gente começa a se submeter a Deus e colocar em prática todos os outros conselhos que eu vou falar aqui, de se humilhar, de chorar, de reconhecer os nossos pecados, quando a gente começa a ter um relacionamento pleno com Deus, resistir ao diabo é simplesmente resistir ao diabo. Não tem aquelas coisas de descobrir o nome dos demônios e você fazer, porque hoje tem curso, né? Tem aquelas... Para resistir ao diabo tem um monte de regra, tem um monte de passo para você resistir ao diabo. É simples. Resistir ao diabo é viver uma vida cheia de Deus. É se encher da graça de Jesus Cristo. Resistir ao diabo. Achegai-vos a Deus. Aproximem-se de Deus. Aproximem-se de Deus. Busquem ao Senhor. Vá atrás do Senhor, porque Ele está à disposição. Jesus Cristo morreu numa cruz, o véu do templo se rasgou, a mesa, o banquete já está disponível. O que nós precisamos fazer é buscá-lo. É ir, venham a mim. E é o que Jesus, venham a mim. Venham a mim. Purifiquem o coração e as mãos de vocês. Ou seja, reconheçam o pecado de vocês, humilhem-se. Reconheçam quem vocês são. Chorem. Troquem o riso de alegria por choro, por lamento. Claro que Tiago não está falando aqui para a gente viver uma vida miserável. O que ele está dizendo é para a gente se arrepender, se humilhar, reconhecer o nosso pecado. Humilhai-vos, humilhai-vos. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração humilde, e porque Ele deseja que nós tenhamos coração humilde. O que Tiago está dizendo aqui é que para que nós vençamos os desejos da nossa carne, a gente precisa se aproximar de Deus. A gente precisa buscar Jesus. E esse processo é um processo incrível. E pode ser até um processo doloroso. Porque quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se aproxima de Jesus, sabe o que acontece? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente fica nu diante dEle. Quando a gente se aproxima de Deus, os nossos olhos se abrem e a gente começa a ver a nossa própria miséria. Quando a gente se aproxima de Deus, a glória dEle é tão grande, a luz dEle é tão sublime que invade os lugares escuros da nossa vida e expõe o nosso próprio pecado, expõe o nosso erro. Meus irmãos, eu me lembro muito bem do dia que eu tive uma experiência pessoal com Jesus. E eu lembro que no dia que eu tive uma experiência pessoal com Jesus, foi uma mistura de emoções. De ficar primeiramente assustado, aterrorizado e apavorado para depois me sentir amado. Porque o processo começa em nosso pecado sendo exposto. O processo de conhecer Jesus começa com Ele deixando a gente nu diante dEle. E mostrando quem nós realmente somos, que nós precisamos nos humilhar, que eu sou o pior dos pecadores. E eu lembro muito bem de quando eu me encontrei com Jesus, eu me sentia o pior dos homens, o pior dos pecadores. Eu não sou digno, eu não mereço tudo isso. Eu sou o pior homem de todos. E depois Ele vem com a mensagem do Evangelho, a graça de Deus e o sangue de Jesus que vem sobre nós e diz, não se preocupe, eu paguei toda a sua dívida, agora você é justo por causa do meu sangue. Mas para que a gente entenda a graça de Deus e o perdão dos pecados, primeiro a gente precisa reconhecer quão miserável nós somos diante de Deus por causa do nosso pecado. É isso que Tiago está falando aqui. Aproximem-se de Deus, achegai-vos a Deus e chorem. Chorem, ou seja, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais exposto fica o nosso pecado, e a gente entende quem nós somos, e quando a gente entende quem nós somos, nós nos humilhamos diante de Deus, e quando eu reconheço que eu não sou nada, que eu sou o pior dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo, então a graça de Deus começa a ser preciosa. E por que a graça de Deus começa a ser preciosa? Porque eu reconheço que eu não tenho nada. Porque eu reconheço que eu fui afastado de Deus por causa do meu pecado. Então a graça de Deus se torna o nosso bem mais maravilhoso, em que nós podemos descansar a nossa alma. E nós agora encontramos descanso simplesmente na cruz de Jesus que diz, você está perdoado. Você está salvo, você está liberto, você foi justificado. E nele nós encontramos descanso. Meus irmãos, quando nós nos humilhamos desta maneira e nos encontramos com Jesus, Jesus se torna o nosso maior tesouro. E quando Jesus se torna o nosso maior tesouro, a nossa maior preciosidade, os nossos amores são colocados em ordem outra vez. E os desejos do nosso coração não mais dominam. Porque agora nós ansiamos mais ao Senhor até que nada mais importe. É disso que Tiago está falando. E aí ele fala de algumas promessas. Primeiro que o diabo fugirá de nós, porque Jesus se torna o nosso bem mais precioso, que Deus também se aproxima de nós, se aproximem de Deus e Deus também se aproximará de nós,
e que Deus nos exaltará. Humilhai-vos, e a graça de Deus nos exaltará. Só que é tão incrível isso. O evangelho é tão incrível que a graça de Deus nos exalta, mas nos exalta sem orgulho nenhum. Porque a gente sabe que eu não mereço. Porque eu sei que essa exaltação não vem de mim. Eu sei que eu estou sendo exaltado, mas eu não mereço isso. Eu sei que eu estou sendo exaltado, mas é por causa do sangue de Jesus. Então isso não dá espaço para orgulho, não dá espaço para soberba. Porque é simplesmente pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, que a gente possa se encontrar com essa graça. Que a gente possa se encontrar com essa graça. E aí Tiago agora ele vai mudar um pouco de assunto. Tiago ele vai mudar um pouco de assunto. Agora ele vai falar, primeiramente ele vai falar do problema de falar mal uns dos outros, que isso gera intriga dentro da igreja, e depois ele vai falar do problema da soberba do coração. Rapidamente aqui no versículo 11, então, irmãos, não falem mal uns dos outros. Isso a gente relembra da aula passada, né? Do uso da língua. Acho que falamos bastante sobre isso. Eu creio que o pastor Leno falou bastante sobre isso. E a gente relembra, não falem mal uns dos outros. Nós não podemos falar mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, primeiro, porque é irmão. Porque a igreja é família. Porque a igreja nós somos um corpo. E os cristãos são nossos irmãos. Ele é família. Nós não podemos falar mal deles por causa disso. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. O que Tiago está querendo dizer aqui é que quando nós falamos mal dos nossos irmãos ou julgamos os nossos irmãos, nós estamos nos colocando acima dos mandamentos de Deus. Nós estamos nos colocando como juízes. Nós estamos nos colocando como superiores. Nós estamos fazendo comparações em que eu digo, eu sou melhor do que aquela pessoa. Por isso eu posso falar mal daquela pessoa. E isso não pode existir no meio da comunidade. Isso não pode existir no meio da igreja. Porque se nós fazemos isso, nós estamos indo contra a lei, estamos nos colocando como juiz, nós estamos nos colocando no papel de Deus. E ele vai dizer que só existe um juiz, que é o Senhor. Só existe um juiz, legislador, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu próximo? Então ele vai dizer do problema que é de usar a nossa língua para falar mal das pessoas. Meu irmão, a gente precisa, em nome de Jesus, acabar com essa cultura demoníaca, porque no capítulo 3 nós vimos que isso é demoníaco, de falar mal das pessoas, de fazer fofoca das pessoas. A gente precisa acabar com isso no nosso meio. Os conflitos eles existem, e quando os conflitos acontecerem, a Bíblia diz que nós devemos procurar a pessoa, para conversar com a pessoa. E aí, se não der certo, depois você vai com mais uma pessoa. Mas a intenção é resolver o problema com as pessoas. E não falar mal da pessoa. Eu lembro de uma certa vez que a gente estava numa reunião de célula e depois, no momento da comunhão, estava ali comendo e começaram a falar de alguém. Imediatamente eu disse, aqui a gente só fala bem das pessoas. Vamos falar bem das pessoas? Aqui a gente só fala bem. Aí depois eu chamei o amigo no canto e falei, cara, aconteceu alguma coisa, se tiver algum problema com a pessoa, busca ela, procura ela. Procura ela, conversa com ela, abre o seu coração com ela. Porque a gente não pode deixar que isso existir no nosso meio. Uma cultura de falar mal dos outros. Porque senão a gente está se colocando no papel de Deus. E aí ele vai falar do perigo, nos próximos versículos ele vai falar do perigo do problema da presunção humana. E é bem interessante esse texto. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos para fazer isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago vai falar agora sobre o problema da presunção. O problema de nós queremos dirigir a nossa vida sem Deus e achar que nós temos domínio e controle da nossa vida. Nós voltamos para aquele problema do nosso pecado, do pecado original. O pecado original de dizer, eu posso ser Deus de mim mesmo, eu tenho controle da minha vida, eu tenho domínio de tudo, então eu vou tomar minhas próprias decisões. Né? E Tiago vai dizer que existe um grande problema dessa pretensão humana, dessa presunção.
pretensão não, né? Dessa presunção. Ele diz, olha, vocês que dizem, olha, amanhã eu vou para tal cidade, vou negociar, ou seja, vocês que dizem que vão fazer os seus desejos, os seus planos, vocês que estão planejando a sua vida, vocês que pensam que estão no controle de tudo, cuidado, porque vocês não estão no controle de tudo. Não sejam presunçosos. Não sejam presunçosos. E ele vai mostrar que a presunção, ela atinge o nosso planejamento. Nós começamos a planejar a nossa vida sem Deus. Esse é o problema que estava acontecendo aqui. Dessa presunção de que nós planejamos a nossa vida sem levar Deus em conta. Sem levar Deus em conta. E nós estamos planejando tantas coisas, tantos sonhos de empreendimento, de nova casa, de família. E quantos planos nós fazemos na nossa vida que a gente não leva Deus em conta em lugar nenhum, de maneira nenhuma. É o secularismo que nós vivemos hoje em dia, principalmente no século XXI. Nós vivemos numa cultura em que isso está explícito. Em que Deus nada mais é do que algo muito subjetivo, muito distante. Na prática mesmo, eu planejo a minha vida sozinho. Eu dou conta da minha vida sozinho. É encarar a vida sem levar Deus em conta. Esse era o problema que estava acontecendo ali nessa comunidade. Tiago vai falar, olha, vocês que são presunçosos, que pensam que pode fazer as próprias escolhas também, porque nós também fazemos escolhas sem levar Deus, a direção de Deus em conta. Porque nós começamos relacionamentos, terminamos relacionamentos, escolhemos carreira de vida, nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida sem levar em conta a direção que Deus nos dá na palavra. Isso é presunção, ele está dizendo. Isso é presunção. Você está pensando que tem domínio e controle da sua vida. E ele vai dizer, tome cuidado, porque vocês não são nada. Porque vocês não têm domínio e controle nenhum. E ele vai comparar nossa vida com a neblina. Porque vocês são como a neblina, que aparece e logo depois desaparece. Porque vocês são frágeis. E que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus e colocar a nossa vida e a direção da nossa vida à disposição do Senhor. Ele vai dizer, olha, agora, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. O problema é que hoje em dia essa frase ficou muito clichê, né? Ah, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou. Aí a gente fala, se Deus quiser, até para as piores coisas possíveis, né? Ah, se Deus quiser, eu vou casar com ele, mas é um relacionamento abusivo, Deus não quer. Ah, se Deus quiser, vai dar tudo certo naquela festa. Não, Deus não quer aquela festa. Ah, se Deus quiser... Inclusive, saiu uma reportagem uma vez das câmeras, né, de câmera de segurança, que pegaram os ladrões que assaltaram um banco. Aí, as câmeras de segurança mostraram tudo, que antes deles invadirem o caixa eletrônico, o banco, para roubar, eles se reuniram do lado de fora e fizeram uma oração, gente. Fizeram uma oração ali para Deus, né? Vai, Deus abençoa, né? O roubo, essas coisas. Né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E essa frase entrou tanto no nosso vocabulário que a gente fala assim, né? Ah, se Deus quiser, vai dar certo. Gente, muita coisa Deus não quer, porque a Bíblia diz que não é. Né? O que Tiago está querendo dizer em falar, olha, se Deus quiser, é de sinceramente, no nosso coração, nós buscarmos a direção de Deus para as decisões da nossa vida e para aquilo que nós faremos na nossa vida. Porque nós não podemos ter a presunção de achar que nós estamos no controle, porque na verdade a nossa vida é muito frágil. Porque na verdade nós não somos nada diante de toda a glória de Deus, de toda a história, de tudo que Ele tem feito. Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem um significado para nós, Deus tem um chamado para nós, Ele tem algo para nós, e nós precisamos levar os planos de Deus em conta. Então é por isso que ele disse, olha, vocês que planejam, que vocês que pensam que vão fazer negócio, que vão vender, vão ganhar dinheiro, vocês que estão dominando e controlando a sua vida sozinhos, cuidado, porque a vida de vocês é como uma neblina, porque vocês são muito frágeis, porque vocês não estão no controle da vida de vocês. Pode falar. Precisa se humilhar e reconhecer a nossa fragilidade. Claro, gente, que Tiago não está falando aqui que é errado nos planejarmos. Claro que não. Eu tenho planos para a minha vida. Eu tenho sonhos para a minha vida. Né? Amém, obrigado. Ora por mim, irmã. Eu tenho sonhos, eu tenho planos. Né? Não é isso, não está falando. Só que eu busco, em nome de Jesus, eu quero submeter todos os meus sonhos, os meus planos, diante da vontade de Deus. E a minha oração sempre é, Senhor, se não for da tua vontade, impede. A minha oração sempre é, Deus, se o que eu estou desejando não é da tua vontade, fecha as portas. Eu não quero. Se o Senhor não vem, eu não vou. Se o Senhor não vai na frente, eu não vou. Então, é claro que eu tenho sonhos, planos e desejos, mas nós precisamos submeter tudo isso à soberania de Deus.
ao louvor de Deus. E muitas vezes Deus fecha as portas e diz, olha, não era isso que eu tinha para a sua vida, como já aconteceu comigo. Aí dói, aí a gente chora, aí a gente lamenta, aí a gente vai para diante de Deus porque a gente parece uma criança que não sabe de nada. Se a gente soubesse, olhasse para o futuro e visse tudo, se a gente tivesse a consciência de Deus, a gente não passaria por isso. Mas como a gente não tem a consciência de Deus, aí a gente chora, a gente fica mal. Mas é Deus falando, você não pediu para eu controlar a sua vida? Então confie em mim. Nós precisamos submeter o controle da nossa vida ao Senhor. Não sejam presunçosos, não sejam presunçosos. Meus irmãos, então, o problema de todo o nosso relacionamento, a fonte de todo o problema que existe no mundo, são as paixões do nosso coração. São os desejos do nosso coração. Principalmente o desejo de ser dono da nossa própria vida, o desejo de ser Deus de nós mesmos. Isso nos controla, isso nos domina, isso destrói o nosso relacionamento com Deus. E Tiago vai falar então que nós precisamos nos submeter a Deus com humildade, rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração, reconhecer o nosso próprio pecado e ter o encontro com a graça. Quando nós temos o encontro com a graça de Deus, Deus se torna o nosso bem mais valioso, o nosso bem mais precioso, os nossos amores são reorganizados, ele passa a ser aquilo que mais sustenta, onde nós podemos depositar nossa confiança e a nossa esperança. As paixões ficam no seu lugar, nos seus lugares corretos. Ficam organizadas outra vez porque nós amamos a Deus acima de tudo e todos os nossos outros desejos se submetem a Cristo. Então nós conseguimos controlar a nossa língua e não mais falar mal dos nossos irmãos. E nós não levamos mais uma vida presunçosa, porque nós colocamos o domínio da nossa vida diante de Deus, o controle da nossa vida diante de Deus. Amém? Glória a Deus. E ele termina então o capítulo 4, fazendo praticamente um resumo de tudo que ele falou até aqui, né? Praticamente o resumo de tudo que ele falou até aqui. Pense nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, quem sabe que precisa fazer boas obras, ou cometer ou fazer o bem, quem sabe de tudo isso e não pratica, está em pecado. Está em pecado. Ou seja, o nosso evangelho a nossa fé precisa ser prática. A nossa fé, nós precisamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Se você sabe de tudo isso, que nós aprendemos até aqui, né, em 4 aulas, se você sabe de tudo isso e não pratica, está em pecado, porque a nossa fé precisa ser prática. Amém, meus irmãos?